Olá, pessoal. Gente, eu escrevi um livro e ele está na Amazon. Tudo começou com uma brincadeira. Lá no meu Insta eu conversei com as minhas amigas e falei assim para elas: eu vou começar a brincar de escrever uma história aqui para vocês. E aí eu comecei colocando um capítulo por dia. Cada dia eu colocava um capítulo e o que era uma brincadeira virou um livro. As meninas gostaram, pediram para mim publicar. Não fazia ideia de como publicava, mas aí eu fui lá descobrir e agora o meu livro está na Amazon. Meu primeiro livro. Eu não sou autora, gente. Eu nunca tinha escrito nada. Eu sou uma confeiteira. Mas Dois Corações e um Recomeço está lá na Amazon. Bonitinho para quem quiser comprar. Eu vou deixar o link aqui depois. E quem tem o Kindle Limit pode ler gratuitamente. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história desse livro aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Helena e Daniel. Aí eu amei escrever a história desses dois. Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre eles. Mas antes de eu contar a história da Helena e do Daniel, gente, eu preciso falar algo. Eu fiquei afastada do canal, acho que faz uns mais de 2 meses que eu não gravei nada, que eu não postei nada. Não só por estar escrevendo um livro, porque veio Páscoa e depois eu tive problemas familiares. Ainda estou passando por problemas familiares que ainda não se ajustaram, mas eu tinha que falar sobre esse livro. Eu estava louca para falar sobre esse livro, mas eu não estava na vibe de falar sobre ele, mas hoje eu estou. Como a história começa, como eu já disse, eu sou confeiteira, não sou escritora. Então, eu achei por bom tom a personagem principal ser uma confeiteira, porque já é uma área que eu entendo. Esse livro vai falar sobre recomeços, sobre duas pessoas que tiveram um passado complicado, tanto a Helena como o Daniel, e juntos eles vão recomeçar. Por isso o título, Dois Corações e um Recomeço. Então vamos lá, vou contar um pouquinho sobre esses dois. Helena é uma confeiteira viúva que está lutando para manter a sua confeitaria. E, do nada, num dia, aparece um CEO na confeitaria dela. Esse CEO é todo certinho, todo engomadinho, parece ser a pessoa ideal para ajudar a Helena a expandir o negócio dela. Ben chega com autoridade, oferecendo expansão da empresa, uma sociedade, crescimento, e a Helena fica mexida com aquilo porque ela sempre lutou para manter a confeitaria sozinha com o filho adolescente e eles dois ali, ela naquela luta para manter os negócios com prazo, compras, vendas, tudo. E ela pensou na proposta do bem. Só que logo em seguida também a Helena vai conhecer um outro homem. O Daniel vai chegar na confeitaria dela. Ele é um fornecedor de alimentos para a confeitaria, alimentos finos, de produtos de confeitaria, e ele vem oferecer o trabalho dele para ela, e eles acabam se conhecendo, e o Daniel, ele fica voltando. Diferente do Ben, o Ben deixou claro o que ele queria, tudo tal, deu um prazo para Helena pensar, e sumiu por uns dias. O Daniel não, ele veio, conheceu o produto, conversou com ela, ele voltou no dia seguinte, aí ele foi voltando, eles foi conversando ali, ele vinha, tomava um café, conversava, oferecia, trazia os produtos para ela testar, e ali o negócio foi evoluindo. Só que aí teve um dia que o Daniel tocou em algo sobre o passado da Helena, que ela não gostou muito. Foi aí que o Daniel percebeu o que tinha por trás daquela mulher aparentemente forte, uma mulher que lutava sozinha, mas uma mulher que teve um passado difícil. Ele, como já teve esse passado difícil, ele entendia. Então, ele não pressionou, ele continuou ali. Logo bem retorna para a história e ele faz pressão na Helena, para a Helena aceitar.
a proposta dele. E nisso o Ben conhece o Daniel. Os dois homens meio que se estranham ali, porque são dois opostos. O Daniel parece mais um rockstar, ele é mais largadão, ele é mais... não veste roupa chique, nada, ele é tranquilo. O Ben já é mais certinho, mais todo assim. E os homens se estranham ali, fica aquele clima meio pesado e a Helena fica na dúvida. E agora? Eu vou escolher o melhor para o meu trabalho ou talvez eu vou escolher algo que possa ser bom para mim no futuro? E nisso vocês vão acompanhando a história, como ela vai se desenvolver, como a Helena e o Daniel vão se conhecendo melhor, como eles vão começar o relacionamento. O passado do Daniel vai voltar para atormentar a vida dele. Quando eles acham que eles estabeleceram uma rotina, eles estabeleceram um romance ali, um início, começam a acontecer coisas estranhas. Começa a acontecer coisas estranhas na confeitaria da Helena, ela começa a receber ameaças, ela começa a receber bilhetinhos. É uma coisa estranha atrás da outra. E conforme você vai acompanhando a história, o clima entre o Ben e o Daniel vai ficando cada vez mais tenso. Os homens sempre que se encontram tem aquela tensão ali. Por quê? Ben tem um segredo. Ben sempre teve um objetivo. Ele não chegou na vida da Helena somente para oferecer a expansão, a parceria para crescer o negócio. Ele tem algo em mente. O que será que Ben tem em mente? E o Daniel meio que saca que tem algo estranho ali, mas não sabe definir. E quando ele começa a querer achar que sabe tudo, o passado dele chega para empatar, para atormentar a vida dele, algo que ele achou que estava lá nos cafundós, voltou para atormentar a vida dele. E entre acontecimentos, sabotagens, intriga, você vai se apaixonando pelo Daniel, você vai se apaixonando pela Helena, você vai acompanhando o Anderson, que é o filho da Helena, como ele e a mãe se envolvem ali, como é o relacionamento dele com a mãe, como é o relacionamento dele com o Daniel, como é o relacionamento com o Daniel e com a Helena. Eu confesso para vocês assim que eu nunca tinha imaginado em escrever nada. Nem no meu sonho mais bobo. Mas quando eu comecei a escrever assim, sabe aquela coisa que você começa a escrever e parece que a história sai de você? Eu sei que não é um livro perfeito, gente. É a minha primeira escrita. Tem erros, lógico, tem erros. Vai ter erros, tem algumas coisas de repetição, tem algumas coisas que não ficaram assim. Mas não é para ser perfeito, é só para ser o primeiro livro, né, gente? Então, quando eu dei vida para Helena, eu sabia que eu queria que ela fosse uma mulher forte, uma mulher determinada. Uma mulher que passou por um casamento difícil. Ela teve uma infância difícil, uma infância pobre, de uma casa com muitos irmãos. E aí, quando ela viu a oportunidade de sair daquela casa, ela achou que no casamento era a oportunidade certa dela recomeçar. Mal sabia ela que ela estava indo para um casamento de um cara que diminuía ela, ele não apoiava ela, ele não... durante a história você vai entender o que foi o relacionamento da Helena, tudo que ela passou e tudo que o filho dela presenciou mesmo sem querer ali durante essa infância dela, durante tudo que ele presenciou ali durante a vida da mãe. Então, quando o Daniel chega, ele tem meio que uma parede, ele tem uma parede para derrubar, uma parede para ultrapassar, para poder chegar nela, para ela poder confiar. Ela tem medo de confiar, de acreditar e passar por tudo que ela passou. Mas o Daniel vai, de pouquinho a pouquinho, demonstrando que ele é totalmente diferente. E ele também traz a sua carga emocional, porque ele teve um passado complicado, ele teve um passado de abuso infantil, um passado de recomeço, um passado de fuga, um passado de pai, que não é o biológico, mas que foi um paizão, assim, aquele pai que adotou, que fez, que... Você tem que acompanhar para saber, gente. Eu não sei explicar para vocês qual é a sensação de escrever, de dar vida aos personagens. Eu nunca tinha escrito.
Foi uma sensação maravilhosa para mim. Eu adorei escrever, eu adorei criar palavras, eu adorei criar texto, eu adorei desenvolver a história, as intrigas entre o Ben e o Daniel, as tretas que rolaram na trama. Gente, eu adorei escrever, as meninas que leram sabem, a parte do ciúme do Daniel, aquela parte do ciúme do Daniel. O ciúme do... Ele teve um ciúme tão bobo, de algo tão bobo, mas ficou tão fofinho, porque era algo assim, totalmente bobo, mas assim, você dá risadas. Então é um livro que, se você gosta de emoções fortes, se você gosta de pessoas que sobreviveram, que recomeçaram, que passaram por passados difíceis, que juntos vão recomeçar. Tem aquelas pitadinhas de humor para você rir, para se divertir. Tem um relacionamento mãe e filho adorável. E tem a parte, aquele pequeno suspense, não é aquele suspense tanto, mas tem aquelas pequenas tretas, aqueles pequenos suspense assim, de que vão deixar você assim inquieto para querer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Quando eu fui escrevendo, conforme eu escrevia e eu postava lá no Instagram, as meninas falavam: Bel, o que vai acontecer no próximo capítulo? Eu quero saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu que nunca tinha escrito nada, eu adorei escrever. Acho que eu vou escrever novamente, tenho quase certeza que eu vou escrever novamente, porque eu gostei muito, muito da experiência. Então, se você gosta de um romance intenso, fofo, com humor, uma pitadinha de suspense, dois corações e um recomeço, é para você. Espero que você se apaixone pela Helena e pelo Daniel, como eu me apaixonei em escrever. E eu não sei como falar mais sobre esse livro, o que ele significa para mim, porque não sei dizer, assim. Foi maravilhoso. Ver o livro postado lá na Amazon, toda a ansiedade de ver o livro subir, a espera dele ser aprovado, e a hora que você olha lá e você vê ele postado ali, não tem como eu contar para vocês. Vocês têm que sentir para entender. É complicado. Não sei dizer. E só sei dizer que assim, o dia que o livro foi postado lá na Amazon, que foi 18 de abril, foi bem no momento que eu estava passando por um momento bem difícil da minha vida, e eu estava entre a ansiedade do problema particular que eu estava vivendo e, ao mesmo tempo, a grande alegria de ver o meu livro postado lá, de ver o meu livro ali, sabe? Postado ali. Então, foi uma experiência que eu não vou saber explicar para vocês. Então, espero que vocês gostem. Para meninas que já leram o livro, depois vocês vêm aqui e falam para mim o que vocês acharam, o que vocês sentiram. As que se apaixonaram pelo Daniel, eu sei que foram muitas meninas que se apaixonaram pelo Daniel. Então eu quero que vocês venham aqui depois e falem um pouquinho para outras pessoas o que vocês acharam, tá? O livro está à venda na Amazon, custa apenas R$10. E eu vou deixar o link aqui depois para quem quiser ir lá comprar, ou para quem tem assinatura Kindle, ele tá grátis no Kindle Unlimited. Então você só baixa para o seu Kindle, para o seu aplicativo Kindle e leia. Para o seu aplicativo Kindle no tablet, no celular, e leia. E depois me fale o que você achou do livro. E é só isso. Eu não tenho mais o que dizer, porque eu me perdi nas palavras. Só sei dizer que foi muito, muito emocionante contar a história da Helena e o Daniel para você. Gente, eu tô tão doida que eu já ia esquecendo. Se você gostou do vídeo, ó, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos para as notificações e até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!